Tem um destaque internacional importante, hein? O estado do Alabama, nos Estados Unidos, executou um prisioneiro com método de asfixia com nitrogênio, que nunca tinha sido usado no país. Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, condenado por um homicídio, foi o homem executado. Os agentes colocaram uma máscara no rosto de Smith, fazendo com que ele inalasse gás nitrogênio puro. Isso resultou em uma morte por falta de oxigênio. 5 jornalistas foram acompanhados a acompanhar essa execução. Vamos trazer a análise dos nossos comentaristas. Você, Roberto Motto, o que é preciso destacar em relação ao método que foi utilizado pelo estado do Alabama para executar esse prisioneiro, que acabou resistindo a uma outra tentativa de execução. Por isso que adotaram esse método pouco convencional, né? Dos Estados Unidos, a legislação penal é tanto federal quanto estadual. Então, os estados têm diferentes abordagens em relação à pena de morte. O método de execução da pena de morte varia de local para local. Nos Estados Unidos, a pena de morte é um assunto polêmico, né? Não existe uma pacificação sobre esse assunto. E é um dilema que a sociedade enfrenta, né? Tem várias correntes de opinião, muita gente é contra, muita gente é a favor, mas em inúmeros países no mundo existe a pena de morte. E é isso, não tem muito mais a falar sobre esse assunto. Pois é, você, Cristiano Beraldo, o que é preciso destacar? Quais foram as manifestações, críticas, enfim, a gente também observa uma atuação muito intensa de alguns grupos de direitos humanos nos Estados Unidos. Nesse caso especificamente, houve algum tipo de repercussão? Houve repercussão, sim, por alguns motivos, né? Esse era um caso, como você mencionou, Caniato, acompanhado, porque quando chegou o momento da execução, que foi, se não me engano, em 2022, né, a primeira vez em que houve, então, a decisão final em relação a todos os recursos, esse é um caso que tem 30 anos. Então, o condenado passou 30 anos ali tentando reverter a decisão que foi tomada e, por fim, se esgotaram as suas possibilidades de recurso e foi decretada, então, a execução da pena. E, primeiro, tentaram dar uma injeção letal, mas na hora ali de se fazer isso, não puderam identificar no corpo do condenado uma veia que pudesse ser usada. E aí, então, o estado do Alabama inovou agora para um novo método de execução e isso foi realizado de forma bem sucedida ali, como se propunha a Justiça do Estado. O Mota falou isso. Os estados têm legislação própria e alguns se preocupam mais em combater o crime e serem mais duros com os criminosos e outros são um pouco mais lenientes, digamos assim, com alguns tipos de crime. No Alabama tem pena de morte. Alabama é um estado que guarda ainda um tipo de comportamento bastante conservador e ainda eles têm no combate ao crime uma bandeira muito forte do governo e muito cara à população. Basta lembrar, a gente falou disso nos últimos dias, que o Alabama está investindo mais de 1,2 bilhão de dólares na construção de um presídio de segurança máxima para 4 mil detentos e uma vez concluído esse projeto, já há um segundo presídio a ser construído, também já aprovado. Isso mostra a seriedade, o rigor com que o estado do Alabama combate o crime e quer que criminosos entendam que ali eles não vão se criar. E isso a gente pode usar, Caniato, como tal do exemplo, a dureza com que o Estado precisa combater o crime para que seja dado o exemplo de que não vale a pena ser criminoso. Esse caso específico desse sujeito que foi executado, ele foi contratado para cometer um homicídio. E a pessoa morreu, a pessoa que o contratou acabou tirando a própria vida depois que foi denunciado o caso, e ele está aí seguindo nesse processo, enfim, seguiu aí nesse processo por 30 anos,
até encontrar o pagamento da sua pena, porque ele já sabia que assim seria caso cometesse o crime de homicídio. Então, a regra do jogo fica muito clara nesses casos. E a polícia age sabendo que haverá um respaldo do judiciário, uma vez que o crime é desvendado. É assim que se combate o crime. Então, a gente vê que as coisas têm uma previsão de consequência e a consequência efetivamente acontece num estado como Alabama. Pois é, você, José Maria Trindade, esse caso do Alabama que executou um prisioneiro por asfixia com nitrogênio, algo que nunca tinha acontecido por lá, mas claro que é preciso fazer algum tipo de reflexão, não trazendo esse exemplo para o Brasil, mas para qualquer país que não adota uma pena dessa, o quanto penas mais duras, não necessariamente a pena de morte, mas pode interferir no dia a dia nesse ecossistema do crime que a gente tanto fala aqui diariamente, né? Eu acho desumano a pena de morte, acho absurdo, eu acho altamente absurdo você pensar em pena de morte. São culturas diferentes, a gente ouve falar sempre, nos Estados Unidos tem pena de morte, não tem pena de morte, é o que tem alguns estados. E, veja bem, foram 23 executados, quer dizer, não é parte de segurança pública. Se fosse assim, seriam executados milhares de pessoas por ano, e não são, né? A primeira legislação, a de Italião, que chamava do Código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, isso já foi abolido há muito tempo. Acho que executar alguém é um tipo de vingança, ou seja, rebaixar o Estado, que é o Estado que vinga, né? Na mesma condição do criminoso, que errou e que deve pagar pela pena. Então, assim, para início de conversa, nós temos uma diferença cultural muito grande dos Estados Unidos para o Brasil. A Constituição brasileira discutiu durante a Constituinte a pena de morte. Me lembro que Amaral Neto era um deputado do Rio de Janeiro que defendia bravamente a pena de morte e que perdeu feio, que não houve emplacamento nem pena de morte e nem a prisão perpétua. Eu sou cristão e entendo que só Deus pode ter o dom de dar a vida e tirar a vida, né? Não é parte do equipamento de segurança pública, isso não pode ser, porque, repito, seriam milhares de execuções por ano, e acho que deve ser penas duras, mas a pena de morte, não, isso para mim é desumano e até constrangedor. Eu fico constrangido ao ver uma situação dessa. Mas pensa bem, tem estado que tem pena de morte, outros estados não tem. Se você não está ferido, você muda de estado. Ao contrário, tem gente que quer mudar para o estado que tem pena de morte, porque sabe que lá criminoso fala fino. É uma decisão do cidadão. Você não precisa simplesmente condenar o estado que determina que a regra é essa. Essa regra é conhecida de todo mundo. Mas no Brasil nós não temos essa regra exatamente porque não temos essa cultura. O Alabama é o estado que mais executa nos Estados Unidos, está reavendo isso aí, revendo. Vai mudar e pode abolir a pena de morte. Já acho a prisão perpétua uma pena dura, muito dura, a prisão perpétua, que tira o horizonte da pessoa de possibilidade de sair, possibilidade total. E não funciona assim. O crime, aumentar a pena, matar o criminoso, você não mata o crime. Não funciona assim. Então, isso não é um ato de segurança pública, mas uma espécie de vingança, olho por olho e dente por dente. A cultura nossa aqui do Brasil, de cristão, não poderia permitir uma situação parecida como esta no estado do Alabama e em alguns estados dos Estados Unidos. A pena de morte é uma desumanidade. Antes de virar a página, você fecha, né, Mota? Zé, existe pena de morte no Brasil, sim. 40 mil executados todos os anos. É que nem o meu amigo Marcelo Rocha Monteiro diz. Você pode não acreditar em pena de morte, mas o bandido brasileiro acredita. Se você errar a senha do seu celular, se você fizer um gesto muito rápido, se você tentar defender a sua namorada, a gente tem que lembrar dessa realidade. Não, só para encerrar, eu estou do lado da lei, eu sou do lado legal. Não, Zé, porque você está falando que a cultura do Brasil não é assim. Eu estou te dando um exemplo de que a cultura do Brasil é assim, da cultura sim. Do meu lado, cultura legal, de obedecer a lei e a Constituição. Você falou a cultura do Brasil. A cultura do Brasil é assim, se mexeu, leva um tiro na cabeça e tchau, tchau. O meu Brasil é o do lado de cá.
O meu Brasil não é esse que você está falando. O meu Brasil é o lado legal, o lado de cá. Eu sei qual é o seu Brasil, Zé. Eu só estou lembrando a você. Você falou que a cultura do Brasil não é assim, que não pode ter pena de morte. Eu vou dizer, não é não. Eu sou a cultura e a lei e a Constituição. Eu sou contra a pena de morte por uma razão muito simples. Também. A pena de morte não permite consertar o erro. Se você cometer um erro, e a gente sabe que o judiciário comete erro em qualquer lugar do mundo, tem inúmeros casos, tá? Agora, eu, do ponto de vista moral, não tenho dúvida nenhuma que tem pessoas, pelos crimes que cometeram, que mereciam ser condenados à pena de morte, mas eu não acredito em dar esse poder na mão do Estado. Agora, prisão perpétua, eu acho que está perfeito, porque uma pessoa que é assassinada foi condenada a uma pena perpétua, né? Cemitério não tem saidinha, cemitério não tem progressão de regime. Então, eu acho que para determinados tipos de crime, tem crimes cuja perversidade vai muito além do assassinato, né? São coisas que a gente não pode nem descrever aqui. Então, eu acho que esses seres humanos estão colocados fora de qualquer possibilidade de recuperação. Então, eu estou com você na oposição à pena de morte, talvez por um motivo um pouco diferente. É que eu acho que a gente não pode correr o risco, tá? A gente não pode nunca correr o risco de deixar que o Estado execute uma pessoa e depois descobrir, olha, era inocente, foi um erro. Inaceitável isso. Divergências são bem-vindas. Agora você, Beraldo. Beraldo ficou observando. Só para trazer um ponto, foi condenado um rapaz de 16 anos de idade no estado de Michigan, também nos Estados Unidos, à prisão perpétua por ter pego uma arma que ele recebeu dos pais, ido à escola e ter matado 4 colegas e ferido outros 7. Esse menino de 16 anos, esse adolescente de 16 anos, foi julgado como adulto, pegou prisão perpétua. E aí tem um outro ponto, que pela primeira vez os pais deste menino também estão sendo julgados e serão muito provavelmente condenados a 15 anos de prisão por não terem tomado as medidas necessárias para impedir que esse jovem tivesse acesso à arma. Neste caso, Zé, você não acha que a prisão perpétua é um exemplo necessário para que se saiba na sociedade que não se pode ter este tipo de comportamento e que mesmo um garoto de 16 anos de idade que cometa uma atrocidade não terá oportunidade de conviver no ambiente social com liberdade, ficará a vida inteira, até a morte, encarcerado? Vai lá, Zé. Olha, esse executado, ele está preso desde 18 anos de idade. Foi quando ele matou o amigo quer dizer, os pais do amigo dele, desde 18 anos. Então, lá é comum, é a lei de lá. A daqui não permite prisão perpétua. É próximo, porque alguém condenado aí a 100 anos e fica preso 40, dependendo da idade dele, é uma prisão perpétua. Mas os tribunais têm considerado que uma prisão superior à possibilidade de vida já é prisão perpétua e tendem a relaxar. São as leis daqui do Brasil, é a cultura do Brasil legal, né? Eu acho que 25% dos presos têm dados, né? São irrecuperáveis. 25% dos presos são irrecuperáveis. Me dizem até pessoas de esquerda que lidam com menores, que chegam lá, menores que, olha, são irrecuperáveis. Eu gosto de dar um exemplo aqui. O Adélio Bispo tentou matar um candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele foi considerado inimputável. E, na época, eu disse aqui, é melhor que seja assim. Todo mundo, que liberaram o rapaz. Eu falei, calma, ele é inimputável. Ele vai ter uma prisão perpétua. Não fosse inimputável o Adélio Bispo, por tentativa de homicídio, é o que o Mota critica aqui, ele já estaria na rua há muito tempo, mas não está. Por quê? Porque existem avaliações no caso dele e ele ainda fica delirando, dizendo que vai matar não sei quem, que nasceu para isso e tal. Então, eu defendo, a lei não é assim, mas poderia, avaliar. Mesmo que a lei mande soltar, um grupo de psiquiatras fala,
Não solta, não, que ele é perigoso para a sociedade. Eu acho que a psiquiatria está muito longe de ser usada exatamente nesses casos para proteger a sociedade desses que são psicopatas, que não têm mesmo conserto. Agora, o debate ali do menor é o seguinte: 25% deles são psicopatas. Comete o primeiro crime lá aos 14 e pronto. Problema pro resto da vida. Mas tem 7% que não, 6,5% que não.